Olá, amigos ouvintes e telespectadores. É com muita alegria que iniciamos mais um podcast Prosas Sociológicas. Bom dia, Zé Geraldo. Bom dia. Nós vamos hoje iniciar uma série de programas que nós vamos falar, estudar, debater alguns conceitos. E nós vamos começar com dois conceitos que são fundamentais para o entendimento da nossa sociedade, da nossa realidade, que é cultura e natureza. E aí, Zé, começa a falar para nós. O que é isso? Cultura e natureza? Qual a importância do estudo da cultura e da natureza? Fala para nós. Essa é uma pergunta interessante, João Mar, como todas as outras que você faz, porque ela nos permite pensar, sinteticamente eu traduzi sua pergunta do seguinte modo, quer dizer, por que a gente vai conversar sobre isso? O que a sociologia tem a ver com isso? A sociologia tem a ver com essa ideia de natureza e de cultura. E aí talvez a gente tenha, talvez não, a gente certamente vai sair da sociologia para pensar um pouco essa relação, porque em grande parte ela extrapola a sociologia. Mas por que a gente está... O que isso aparece na nossa pauta? Eu fiquei pensando, enquanto você fazia a pergunta, né? Você perguntar o que é natureza, o que é cultura, qual a relação entre as duas coisas, a gente vai obter respostas distintas se a gente estiver em distintos lugares. Se você perguntar isso para um índio que vive na natureza, a resposta dele é uma. Mais perto da natureza, pelo menos. Se você perguntar para um urbano, a resposta é outra. Se você perguntar para um industrial, a resposta é outra. Mas, digamos assim, por que a gente vai conversar sobre natureza e cultura numa série de programas? Por várias razões. Uma delas é de que a gente já conversou isso aqui nos programas anteriores, é que há uma especificidade do Ocidente, digamos assim, uma especificidade da civilização ocidental, está na permanente, grave essa palavra, permanente, ou seja, não é esporádica, é permanente, tentativa de separação escolar, separar, ou de atribuição de uma ontologia. Uma coisa é a natureza, outra coisa é a cultura. Ou seja, o Ocidente sempre, desde o princípio, primeiro pensamento, você já separa, olha, uma coisa é a natureza, outra coisa é a cultura. É claro que você tem momentos de uma simbiose ou de prevalência da natureza. Ou da cultura. E só lembrando, a civilização ocidental, ela é constituída por duas civilizações que se encontram, a greco-romana, né, e a judaica cristã, né, que há 2000 anos se encontram ali e se mesclam. A judaico-cristã vai aparecer posteriormente, né? Isso. Ela vai aparecer com a cristologia. Então, digamos assim, na origem... Mas eu acredito que ela também faça esse descolamento. As duas fazem esse descolamento. Certamente. Nós vamos conversar bem sobre isso. Essa ideia ela vai ganhando força progressivamente, até explodir nos tempos modernos. Mas vamos conversar sobre isso com calma. Vamos partir primeiro dessa ideia. No Ocidente, o que significa que em povos não ocidentais isso não existe. No Ocidente há uma tentativa constante de separar e de dizer que é distinto o cultural e o natural. Vamos pensar algumas coisas sobre isso. Nessa ideia que o Ocidente tem, pensa desde as primeiras ideias, né? A natureza ela é bárbara
A civilização se identifica com a cultura. Tá. Só para a gente identificar, Zé, a natureza é aquilo que não é produção humana e a cultura é a produção humana. Isso. Né? Vamos colocar dessa forma para já esclarecer. Se a gente quiser usar a linguagem mais comum, o natural e o artificial. Ah, ótimo, aí é melhor. O natural é o que pré-existe. Pré-existe, não é criação humana. O artificial é aquilo que é criado, claro que a partir dos elementos naturais. É. Então, a cultura é bem ampla. Por exemplo, essa mesa é cultural, né? Essa jarra é cultural e tudo mais. Tecnologia é cultural. A música. Porque quando a gente fala em cultura, o pessoal pensa em arte. É o Não, cinema. não. É também. Também. É também, mas Também. não é isso, né? Nós não estamos falando só dessa, mas de tudo que é humano. Cultura, no sentido antropológico, é aquilo que o homem coloca no mundo. A sua casa, a cidade, a metrópole, os livros, os filmes. Não só as artes. Tudo que o homem coloca no mundo, tudo que o homem... Inclusive a indústria, Tudo. né? A ciência é cultura. Exatamente. Tudo aquilo que existe, não por natureza, mas porque o homem colocou, é a cultura. Vamos colocar assim, a criação de Deus é natureza, a criação do homem é cultura. Nós vamos conversar sobre isso lá na frente. Mas vamos pensar nisso. A natureza é bárbara, ou seja, se você está na natureza, você é bárbaro e a civilização ela vai se identificar muito mais com a cultura. Bárbaro ou selvagem, nós tínhamos o nome dos silvícolas, né? Quando o Brasil foi descoberto, aqui tinha um selvagem, Em termos, na linguagem contemporânea, e eu sei bem disso, porque eu vim da roça, é o roceiro, né? Isso acabou um pouco, porque o Brasil hoje já é hegemonicamente urbano. Mas como eu, por exemplo, eu vim para a cidade por volta na década de 70. Então, o urbano ainda era recente. E quando o sujeito da roça chegava na cidade, ele era meio que representante desse elemento meio bárbaro, que tinha o selvagem, ou seja, aquele que é muito próximo da natureza. O que significa que o ser civilizado é aquele que se afasta da natureza. E que domina a natureza. Claro que não é a natureza lá fora, também. Mas a sua própria natureza, aquele que se controla. O homem natural, nessa representação que o Ocidente tem, do natural como bárbaro, o homem natural, por ser muito próximo da natureza, ele é um bruto. Um bruto. Quer ver, Jomar, só para a gente tentar trazer para o presente, pensa no trabalho atual, isso que você faz para ganhar a vida. Quanto mais próximo a profissão, a atividade, o ofício, o trabalho, quanto mais próximo da natureza, menor é o status. Se você pegar o exemplo do açaí, os créditos todos daquilo que você degusta vai para o sujeito que inventou aquela maquininha. O dinheiro também vai. Para quem extraiu o açaí, porque se não tiver alguém lá na mata para extrair o açaí, a fruta, transportar aquilo, você não vai ter o açaí na ter o açaí, você não vai degustar o açaí. Está vendo? Quanto mais próximo da natureza, menor é o status do trabalho, menor é o prestígio social do trabalho, menor é o nível de escolaridade, menor é a remuneração. Está vendo como é que essa ideia prevalece? No Ocidente, Jomar, a natureza, a representação que o Ocidente tem da natureza, é de que a natureza é aquilo que existe ou para ser transformado ou para ser dominado, ou as duas coisas. A natureza é o que existe para ser dominado e a natureza é o que existe para ser transformado, ou seja, aquilo que não tem valor em si. Só tem valor
para o uma homem. pessoa que olha a floresta e vê a madeira que ele pode retirar dela. Exatamente. Exploração da natureza. Ou seja, o Ocidente, eu estou insistindo no Ocidente para não generalizar, ou seja, isso não é uma característica humana, isso é uma característica do humano ocidental. Quer dizer, isso é cultura. Isso Nós já cultura. estamos falando da cultura. No Ocidente, há uma representação, uma ideia, uma imagem muito pequena, muito negativa da natureza. A gente pode até dizer que a imagem, a representação que o Ocidente tem da natureza é uma caricatura. Ou seja, é uma ideia deturpada da natureza. E essa representação da natureza deturpada que se tem no Ocidente, essa caricatura que se tem da natureza, ela é presente em todos os saberes. Todos. Quais? O senso comum, a filosofia, a religião, a ciência. A sociologia. A sociologia, que não enxerga a natureza, a não ser como algo para ser transformado, dominado. Está vendo? Todos os saberes ocidentais, a religião, a filosofia, a ciência, os saberes populares, compartilham dessa representação caricata da natureza. E, além do mais, João Mário, isso existe, essa representação caricata da natureza, deturpada, distorcida, pequena, ela existe desde os tempos primitivos, ou seja, desde os primeiros primitivos ocidentais, eles já passando pela Antiguidade Clássica, pela Idade Média, e culminando na modernidade, mais ainda na sociedade industrial, vai existir essa ideia de que essa ideia caricata da natureza, essa ideia pequena da natureza, essa ideia negativa da natureza, de que a natureza é o que existe para ser dominado e para ser transformado. E aí a gente podia percorrer, né, um caminho, digamos assim, para tentar legitimar essa informação. Assim, então, tá bom, então vamos começar pensando qual era a representação que os primitivos ocidentais tinham da natureza. Aí alguém pergunta assim, né, o que são os primitivos ocidentais? Os primitivos ocidentais são aqueles que existiram antes de Sócrates, antes dos pré-socráticos, antes de Homero, se é que Homero existiu. Ou seja, os primitivos, os primeiros povos, dos quais a gente tem notícia não pela escrita, porque a escrita ainda não existia, mas eles deixaram vestígios, seja pelas cavernas que habitavam, pelas panelas, pelos instrumentos de barro, sei lá, de outra, que a arqueologia, que é um ramo da antropologia, descobre mais tarde, né? Então, vamos pensar o seguinte, tá bom, como é que o primitivo ocidental representava a natureza? Aí vamos pensar em 3 referências, João Mário, com calma. Animismo. O que é o animismo? É uma ideia de que antropomórfica, tá vendo? Isso nos faz pensar no antropomorfismo. Vamos associar as duas coisas. Animismo é uma representação que o homem tem de tudo, da natureza, de que tudo tem alma na natureza. Primitivo, um índio primitivo, ainda pensa, primitivo no sentido assim, de que ainda não foi letrado. Um povo originário. Ele ainda pensa assim, ou seja, o animismo é antes do politeísmo, antes do monoteísmo. Animismo é a ideia de que tudo tem alma, todos
Todos os eventos da natureza, cada vento, Uhum. cada ventania, cada tempestade. Aquilo é uma alma que está movendo as coisas. E o antropomorfismo, que tem a ver com o animismo, o antropomorfismo é uma distorção que o homem tem da natureza. Como o homem tem alma, então ele se projeta na natureza. Então ele olha para um animal e ele se projeta. Está vendo? Isso é o antropomorfismo. Ele atribui aos seres que ele não conhece a forma que ele tem. Isso. Atribui a forma dele ao outro. Então, veja bem, animismo, antropomorfismo e fetichismo. Fetichismo tem a ver com fetiche tem a ver com feitiço. Feitiço tem a ver com feiticeiro. Está vendo? O feiticeiro é uma figura desse mundo primitivo. Ainda não é o pastor, ainda não é o padre, ainda não é o teólogo, é o feiticeiro. O Comte, a gente já conversou sobre ele aqui, ele fala, a lei dos 3 estados, ele fala assim, olha, a mente humana ela tem 3 estados. O primeiro é a imaginação, o segundo a abstração, o terceiro observação. Isso. O primitivo, ele está no mundo da imaginação. Não tem Cria a mitologia. Ele não tem conhecimento nenhum. O que significa que o homem primitivo ele é ignorante. Uma das características dessa fase é a ignorância, a ausência de conhecimento. O primitivo era medroso, ignorante, medroso. Essas coisas andam juntas. Todo ignorante é medroso e violento. Ou seja, como ele não conhece, como o primitivo não conhecia, não tinha meteorologia, climatologia, então ele sabia que ia ter uma tempestade, ele uma não ventania. sabia a verdadeira causa dos fenômenos físicos, químicos, etc. Como ele não conhece, ele imagina. Imagina explicações para aquilo. Tá vendo? E o medo, você pergunta assim, o medo de quê? Medo do desconhecido, não é do conhecido. E violento com o desconhecido, porque tem medo do desconhecido. Então, digamos assim, se eu tenho medo de você ser violento comigo, então antes eu sou violento com você, para exatamente dominar a minha violência. Neste cenário primitivo, Jomar, ainda estão ausentes a religião, não existia religião, porque não tinha deuses para serem, digamos, adorados, não tinha filosofia e muito menos tinha ciência. É como se fosse um encontro tete a tete, face a face, ao vivo, do homem com a natureza, sem Deus, sem deuses, sem ciência. Ignorância total. E nesse tete a tete, o homem primitivo, ele é completamente dominado pela natureza. A sua existência, a existência humana, o tempo de existência, era definido pela natureza. A natureza que define quando você vai nascer e ela que define quando você vai morrer. Até hoje. Só que hoje a ciência te ajuda a prolongar. Aliás, a ciência agrava o problema porque ela vai te contando, olha, seu coração está parando. Não é que está parando. A morte está chegando. Mas ela prolonga. Um homem primitivo, sei lá, vivia 20 anos. Era o tempo que a natureza permitia. O primitivo ele ainda era um ser pouco diferenciado na natureza, se comportava quase que como um animal, sem consciência de si, não se percebia, ou se percebia muito rudimentarmente, e muito menos ele se percebia na natureza. E para o primitivo, Jomar, dentro dessa ideia, só existe natureza. E o homem está, digamos assim, perdido na natureza. Quando ele começa a perceber, quando começa a
começa a tomar alguma consciência, duas coisas vão ser definidas. Espanto, quando ele se percebe na natureza, ele tem um espanto, susto. E medo. Essas são as duas primeiras formas da consciência ocidental. Espanto e medo. E medo. Isso vai levar à colocação do sobrenatural. Medo da natureza leva à colocação do sobrenatural. Ou seja, a invenção do sobrenatural, digamos assim, nós estamos falando ainda do primitivo, controle, né? ela é a expressão da fraqueza do homem. O sobrenatural, ele visa controlar o natural. Tá vendo? E é daí que vem, nós não estamos falando da ciência, nem da religião, nem da filosofia. Nós estamos falando do animismo, e é daí que vem o feiticeiro. Que tenta controlar, né? Com Ou seja, na ausência do cientista, na ausência do religioso, os humanos levam suas fraquezas para o feiticeiro. Só para dar um exemplo, João Mário, e a gente encerra, no YouTube existe um filme, um documentário que foi produzido nos anos 80 no Brasil, do Washington Novaes, um jornalista, que foi produzido pela extinta TV Manchete, sobre os xinguanos, os povos do Xingu, isso na década de 80. Não estamos falando de hoje, hoje eles têm até internet. E o Washington Novaes, um programa interessantíssimo, ele está disponível, a gente acha ele no YouTube. Ele mostra duas cenas, uma é de uma índia grávida que está para dar à luz a uma criança e ela não nasce, está atravessada. Aqui seria o típico caso de chama o SAMU, leva para o... faz uma cesárea. Lá não tem jeito. Lá não tinha isso. Como lidar com aquilo? Eles chamam os pajés, e os pajés fazem um ritual ali. E qual que era a natureza do ritual? A explicação que eles tinham era de que o espírito da mandioca, aquele tubérculo, sei lá se tubérculo, sei lá. Tinha saído de lá, porque tudo tem alma, e se estabelecido no útero da mulher, bloqueando. Então, tratava-se de apelar para que o espírito, e por isso é que o pajé, o feiticeiro, sobrenatural, vai buscar convencer o espírito de voltar para a mandioca. O fato é que o Washington Novaes documenta isso, o parto acontece. O que fortalece a representação. E outra, rapidamente, ele mostra uma cena de um jovem que tem um ataque epiléptico no meio da aldeia. Eles não conhecem nada de epilepsia. Como é que o que você pode fazer naquilo? Eles seguram o jovem, no sentido de evitar que ele se debata, machuque, mas quase todos entram na mata em busca do espírito do veado, para tentar convencer o veado de chamar de volta seu espírito que tinha se alojado na mente daquele sujeito que estava tendo um ataque epiléptico. Essa é a explicação. Está vendo? É a colocação primitiva de algo sobrenatural para lidar com um natural que é desconhecido. Está vendo? Desde os tempos primitivos no Ocidente, já há esse recurso ao sobrenatural. Já cria-se o sobrenatural como um instrumento para exercer controle sobre o natural. Essa é a nossa... Então, quer dizer, os primeiros aspectos da cultura já cria o supernatural, que é cultura, né? O sobrenatural, que também é cultura. Cada povo vai desenvolvendo a sua ideia do sobrenatural. Está vendo? Essa ideia negativa da natureza, de que a natureza pode ser dominada, isso nos persegue no Ocidente desde os primeiros tempos. Se a gente tem problema com a natureza hoje, já tinha naquela... Isso é herança de milênios de construção de uma determinada ideia negativa da natureza. E
E esse descolamento vai sendo construído a partir do momento que a gente toma uma certa consciência que nós não somos natureza. Aí olha para você ver, quer dizer, o ser humano não é natureza, já começa por aí. Né? E na verdade a gente é as duas coisas, né? A gente tem parte natureza e parte cultura. Não é o isso, homem não? é também um ser natural. É também um ser natural. Meu corpo é natural, mas só. Isso. É claro que meu corpo ele tem que vestir roupa, imperativo da cultura. Eu me comunico com você nessa linguagem, isso é um imperativo da cultura. O relógio, o calendário, cultura, são termos da cultura. De algum modo, eles buscam imitar a natureza. Tanto o calendário quanto... Mas é cultural, tanto cultural. É que tem calendários diferentes. João-Mar, 8 bilhões de habitantes não conseguiriam viver junto. Seria um caos total se não tivesse calendário e se não tivesse relógio. É verdade. Se cada um tivesse o seu... Seria um caos absurdo. Caos total, Com o calendário e com o relógio já é um pouco caos, imagina sem. Você está sendo generoso. Muito bom. Amigos ouvintes, esse é o primeiro programa que a gente começou a discutir natureza e cultura, e o Zé foi fundo, ele foi lá no povo primitivo, né, para a gente começar esse debate. Semana que vem vamos continuar, né, Zé? E vamos avançar um pouquinho, vamos entrar na civilização, né? Vamos ver os primeiros primórdios aí da nossa civilização. Então, nos vemos semana que vem, Zé. Semana que vem. Semana que vem.